A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética, tá certo? Santa Quaresma a todos. Muito bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, já vá metendo o dedo no like, já vá se inscrevendo nos nossos canais. Não é? Faz tempo que eu não gravava um vídeo para os canais. E porque os canais eles vão passar a receber os vídeos repetitivos, vídeos antigos. Por que, Fábio, isso agora? Porque muitas pessoas estão atrás dos vídeos antigos e por serem muitos vídeos eu não estou conseguindo encontrar. Então a gente está trazendo esses vídeos de volta, revendo esses vídeos, porque foram de grande relevância e ainda é de grande relevância, tá? Eu não estou gravando esse vídeo porque é o tempo da Quaresma, para falar um pouco sobre aquilo que devemos fazer na Quaresma. Sei que aqui não é refutação protestante, não é nada, não vai ter nem visualização um vídeo desse, mas pergunta se eu tô nem aí. Caíram, não tem visualização, não tem, ninguém se inscreve mais, tá assim, tanto num canal como no outro, tá sem relevância de tudo. Por quê? Porque os próprios católicos não dão relevância. Então, se não dão relevância é porque não querem nada, com todo respeito, mas não querem nada com nada, né? São contados nos dedos que querem alguma coisa, tanto que só assiste se for alguma refutação, se for algum debate do Padre Luiz Touro, aí tem audiência. Mas se for falando da nossa fé, em prol da nossa fé, o que devemos fazer, o que devemos, não é, aplanar em nossos caminhos para o reino de Deus, nada. Que nem eu vou falar agora. Bom, aí ao nosso lado está o Pix para quem quiser nos ajudar, tá certo? Esse Pix está no nome da minha esposa Maria Juliana, pixtabira674@gmail.com. Eu quero falar um pouco sobre aquilo que a igreja nos impõe. Eu trago todo ano, esse vídeo. Todo ano pela Quaresma eu trago. É para falar desse lema que está no livro de Tobias, né? Que o livro de Tobias aborda para nós. Que é justamente capítulo 12, versículo de número 8. Que diz assim, ó: boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos. Então nós vemos aqui que aquilo que a igreja nos coloca no tempo quaresmal, né? Oração, esmola e jejum, ou oração, jejum e esmola, porque diz que a oração deve ser acompanhada pelo jejum, certo? Então logo nós estamos vendo aqui a Sagrada Escritura colocar isso. E nós vamos ver. E aos protestantes aparece nesse tempo para dizer: onde é que está a Quaresma na Bíblia? Né? O protestante não sabe interpretar a Sagrada Escritura, o protestante não conhece a Bíblia Sagrada, eles colocam tudo ao pé da letra, ao seu bel prazer, cada seita por si só, né? E o pai delas por todos, que é o maligno, que essa é a realidade. Pai de todas as heresias é o capeta, ele é o pai de todo o protestantismo, né? O protestantismo é a apostasia que abrirá caminho para a manifestação do anticristo. Isso é a realidade nua e crua, né? Veja só. Então logo aqui nós vemos que a oração é acompanhada de jejum. Logo nós vamos ver que elas estão unidas, não é? Então, em primeiro lugar, vem a espiritualidade. E o que faz parte da espiritualidade? O jejum. E a esmola faz parte do quê? A esmola é outro braço da caridade. Ou seja, a caridade ela é definida com dois braços, que são os dois primeiros mandamentos da nova e eterna aliança, que Jesus fala para aqueles fariseus em Mateus 22, do 34 a 40.
O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso exige o quê? Espiritualidade, oração, jejum, a busca dos sacramentos, a busca da confissão, é tempo de penitência, é tempo de conversão. Não é? Se você pega os textos originais, 1,14 de Marcos, diz: Jesus dirigiu-se para Galiléia pregando a boa nova do reino e dizendo: convertei-vos e fazei penitência. Que é penitência? Conversão. Aliás, confissão. E aí eu debatendo com um teologista, um dia o teologista dizia: não precisa de confissão, porque esse texto aí diz que se tiver oração, esmola e jejum, perdoa todos os pecados, como diz no fim, ó. Terminando o versículo: porque a esmola livra da morte e ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Isso aqui só são válidos para casos extremos. Por exemplo, tem canto lá no Amazonas que nunca foi um padre lá, e lá tem católico praticante. E se ele morrer, ele fazendo essas 3 práticas de caridade, primeira prática da caridade é a fé, a espiritualidade. É o primeiro braço da caridade. O segundo braço da caridade é o segundo mandamento que Jesus ensina, que é semelhante ao primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. Então aí exige obras corporais, obras materiais. Em primeiro lugar, espiritual. A caridade exige, em primeiro lugar, espiritual. A centralidade da nossa fé é a Eucaristia. Em primeiro lugar na sua vida, primeiro mandamento, Deus. Capítulo 6, versículo 33 de Mateus diz: buscar em primeiro lugar em tua vida o reino de Deus, exige espiritualidade, exige culto de adoração divina, eucaristicamente falando, primeiro mandamento. O segundo mandamento é o segundo braço da caridade, que é ajudar ao próximo, a caridade, a esmola, dar de comer a quem tem fome, ajudar aqueles que estão necessitados. Essa é o segundo braço, são obras materiais de misericórdia. E muitos não entendem, os teístas só querem esse braço, não é, de ajudar o próximo, esquece a espiritualidade, matando a espiritualidade do povo, matando os sacramentos, matando a doutrina da igreja. Infelizmente é o que nós ouvimos da boca do povo do Anel Preto, não é? E até outros que a TL reformada, ela não usa anel preto, mas ela anda pregando as mesmas coisas do povo do Anel Preto. É preciso ter cuidado com isso. Então, em casos extremos, onde não tem um sacerdote para buscar a confissão, as práticas da oração, jejum e a esmola livra a pessoa de muitos pecados. E esses pecados aqui, meus irmãos, são pecados veniais, tá? Não são pecados mortais. Porque se isso aqui fosse veridicamente de um modo geral, quer dizer que Jesus tinha instituído em vão a confissão em João capítulo 20, versículo de 21 a 23. Assim como o Pai me enviou, eis que eu vos envio. Receba o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoaram os pecados, está instituindo a igreja a perdoar pecados, serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Veja, logo Jesus não deveria dizer isso, já que se isso aqui de Tobias fosse para todos os pecados. Mas João diz que há pecados para a morte e há pecados não para a morte, para nos ensinar que há pecados mortais e veniais. Logo, o tempo quaresmal que o protestante pergunta, e eu esqueci de responder, que não está na Bíblia, ele não sabe que 40 dias significa quaresma. 40 dias do povo rodeando, murmurando contra Moisés e contra Deus, a terra prometida sem poder entrar no deserto. 40 dias e 40 noites de Moisés no Monte Sinai. 40 dias do dilúvio de Noé. 40 dias de Jesus jejuando, que é esse que nós vamos ver agora, no deserto. Então o protestante não sabe o que é isso, né? Os 40 dias de Nínive, também o protestante não sabe. Então, muito bem. Essa Bíblia aqui de letra gigante, eu só pego essa Bíblia uma vez por ano para gravar esse vídeo. E vamos à tentação. Primeira parte da tentação, vamos ver. Versículo 2 de Mateus 4 em diante. Jejua 40 dias, aí está o termo quaresma, vem de 40 dias. Jejuou 40 dias, ou seja, a quaresma inteira, né? E 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és o filho de Deus, ordena que estas pedras tornem-se em pães. Logo,
o tentador vem oferecer a Jesus o que, meus irmãos? A gula. Mas aí Jesus vai nos ensinar algo impressionante para vencer a gula. Preste atenção. Olha o que Jesus diz. Não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é que procede da boca de Deus? Espiritualidade. O que é que procede da boca de Deus? Oração. Por isso que os apóstolos disseram no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 7, Mestre, nos ensina a orar. E Jesus ensina a bela oração do Pai Nosso, conhecida como Pai Nosso. Então, a oração para se combater a gula, o que é que está dizendo aqui? A gula, que na realidade, isso é o jejum. Jesus jejuou e Jesus ensinou que nesse jejum tem que ter o quê? O alimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus ensinada pelo próprio Deus em João 6,40. Vós todos serás ensinados por Deus. Jesus é Deus. Na sinagoga de Cafarnaum ensinou o quê? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Aí está incluído a oração. A oração está incluído o mistério da Eucaristia, o mistério salvífico de vida eterna para nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Aí está, nos alimentar de Cristo vivo, eucaristicamente falando. Esse é o ágape principal. Esse é o alimento cotidiano, que diz Malaquias capítulo 1, versículo 11 em diante. Virá um sacrifício em meu nome, que será celebrado do nascer ao pôr do sol. Quer dizer, um sacrifício cotidiano. E aí fecha, sela o livro de Malaquias, aí vem Jesus, que é Deus em pessoa. Instituiu o sacrifício cotidiano, porque o sacrifício judaico, ele era anual, ele era mensal. Mas agora vem um cotidiano, um sacrifício de todos os dias. E aí quando nós reparamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, todos os dias frequentava o templo e todos os dias celebrava o pão na casa, a partilha do pão. Partia o pão nas casas, a missa era todos os dias, na igreja primitiva. E assim continua sendo todos os dias. Quando você pega os pais da igreja, Santo Inácio de Antioquia, que celebrava a missa todos os dias, você pega o bispo de Esmirna, São Policarpo, também discípulo e ordenado por São João Evangelista, celebrava a missa todos os dias. Então nós vemos que até hoje tem a missa cotidiana. Só que os tealistas estão matando a missa. Estão destruindo, colocaram a missa só para o dominical, mas a missa ela tem que ser todos os dias. Todos os dias tem que ter o santo sacrifício. Não pode cessar, porque quando cessar o santo sacrifício, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, diz que virá o devastador, o anticristo. Na asa da abominação, na asa da apostasia virá o devastador, o anticristo. E a única coisa que detém ainda a vinda do anticristo é a Eucaristia. Capítulo 6, versículo 51, parte B de João. E o pão que eu hei de dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. Então, enquanto se celebra essa carne, esse sangue de Cristo na Santa Missa, o mundo terá salvação. Mas quando ela cessar, quando ela vai diminuindo, por isso que a TL diz menos missa e mais celebração com o leigo, celebração da palavra, que é apenas celebração da palavra a gente pode fazer em casa, liturgicamente, pegando a liturgia e meditando. Não é como a missa, não é e nunca vai ser como a missa. A missa é santo sacrifício, é singular, não tem como ser como a missa. Os tealistas estão fazendo essa comparação, fazendo a cabeça das pessoas sem conhecimento e levando as pessoas para uma simples celebração que não é a missa, não é santo sacrifício. Aquele leigo que está fazendo a celebração da palavra, ele não é em persona Cristo, ele não está na pessoa de Cristo como o padre está na missa. Ele não tem a ordem para isso. E hoje nós vemos até esses leigos dando bênção, né? Bênção de crucifixo, bênção de água. Aí diz aí água benta, aí abençoando. Não torna sacramentais. Sacramental, ele só passa a ser sacramental com a bênção do ordenado, que tem o sacramento da ordem. Ou seja, pelo padre, não é para os leigos. Pois é. Então Jesus nos oferece a palavra de Deus e nessa quaresma e o jejum de 40 dias e a palavra de Deus, que é a oração para se combater a gula, jejum. Muito bem, o jejum. É isso. Muito bem, na segunda está no versículo 5, diz: o demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse: se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo.
Pois está escrito, dará ordem aos seus anjos para que peguem tuas mãos, para que não venha tropeçar em nenhuma pedra. Veja que a pedra é o próprio capeta em pessoa. Veja que o próprio diabo prega a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4, diz que quando chegar alguém em vossa porta pregando um evangelho, vos apresentando um Cristo diferente. Cada seita protestante apresenta um Cristo diferente. Eu andei em mais de 10 seitas. Cada seita que chegava, quando eu era herege, apresentava um Cristo diferente. Então, dá para se ter uma ideia, porque o próprio diabo prega, porque o protestantismo também prega. E prega a sola escritura, viu? O diabo. É só a sola escritura. Não existe outra coisa dentro da Bíblia que o diabo... E ele é crente, diz Tiago, que o capeta e todo o inferno é crente. É crente e prega a sola escritura. Está aqui a sola escritura. E aí Jesus diz assim, nos ensinando, isso é a soberba que o Satanás oferece. Então Jesus nos ensina o quê? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Veja aí. Então Jesus nos oferece o que? A oração, está escrito. Então essa oração, nós vemos dentro da Bíblia a oração dos Salmos, nós vemos as orações ensinadas pela igreja, as orações ensinadas pelos pais da igreja para combater. Está aí as penitências ensinadas por Santa Teresinha para esse tempo quaresmal. Busque aí na internet e você vai encontrar as penitências, né? Para o tempo quaresmal. Então, primeiro, o jejum para combater a gula. Segundo, para se combater a soberba, a oração. Vamos lá para o terceiro, versículo 8. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e toda a sua glória, toda a riqueza e toda a sua glória. E disse, eu te darei tudo isto, porque isto me pertence, se prostrar diante de mim e me adorar. O diabo oferece a Jesus o quê? A cobiça. O que é que o diabo está oferecendo a Jesus? A cobiça. Toda a glória desse mundo. Quantos não trabalham por cima de pau e pedras, né? Derruba até o próximo que está na empresa para tomar o cargo dele. Quantas, né, injustiças que nós vemos, né? E para poder ter as coisas, para poder se esbanjar, como o jovem rico que precisava renunciar a muitas coisas para poder seguir Jesus, para poder se colocar no caminho. Então nós vemos que o diabo agora está oferecendo a soberba, e muitos, Jesus não aceitou a soberba. Mas quantos de nós não estão aceitando a soberba? Os bens deste mundo, derrubando os outros, passando por cima dos outros, para ter. Isso é idolatria. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Podereis amar mais a um e odiar o outro. Isso é idolatria. Não é? Quantas pessoas que até no domingo trabalham para ter o 100% e não sabem que o domingo, quando deixamos de ir à Santa Missa, é pecado mortal e pecado terrível, porque os mandamentos, não é? Domingos e dias santos. Então repare, meus queridos amados irmãos e irmãs, que Jesus nos ensina a combater isso. De que maneira? Repare. Respondeu-lhe Jesus, para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e a Ele servirás. Preste atenção. É o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e a Ele servir. É o primeiro braço da caridade, a espiritualidade. Então o diabo oferece a cobiça e Jesus ensina a partilha. A partilha, a esmola. Servirás ao Senhor teu Deus. E nós servimos a Deus de que maneira? Provérbios diz que quem dá ao pobre empresta ao Senhor. Você já prestou atenção? A gente poder, Deus ter alguma dívida conosco?
Fábio, Deus pode ter alguma dívida conosco? Sim, o Provérbios diz que tem um versículo no livro de Provérbios que diz: quem dá ao pobre empresta ao Senhor. Veja só, você está emprestando alguma coisa a Deus. Imagina se Deus vai precisar de alguma coisa emprestada de nós. Nós temos alguma coisa a dar a Deus, por acaso? Não é? Então, mas a Bíblia vai nos falar sobre isso. Quem dá ao pobre, ao necessitado, ele empresta ao Senhor, que é o Pai das misericórdias. Então, meus irmãos, saibamos que esse tempo favorável é o tempo de oração, jejum e esmola. Outro dia, e a Vulgata traz, estou aqui com a Vulgata também, a Vulgata de São Jerônimo, a Vulgata também traz do mesmo jeito, porque a Vulgata e a Ave Maria são muito semelhantes. Tá? Outro dia perguntaram a Jesus, e nós vamos ver um pouco de oração e jejum. Outro dia perguntaram a Jesus os apóstolos. Um pai trouxe o filho aflito, e aí pediu para que os apóstolos pudessem expulsar aquele demônio que estava no menino, tinha ataque de convulsões, de epilepsia. E aí os apóstolos não puderam fazer nada. E aí os apóstolos não puderam expulsar aquele demônio. E aí eles perguntam a Jesus: mestre, por que nós não tivemos a autoridade de expulsar aquele demônio? Jesus disse: porque vocês não estão preparados com o quê? Oração e jejum. Preste atenção que Jesus disse. Quero dizer que esse versículo não tem muitos manuscritos, tá? Você encontra esse versículo na Ave Maria ou na Vulgata Latina de São Jerônimo. Mas em várias outras Bíblias não tem esse versículo. Por exemplo, a editora Santuário não tem esse versículo. Tá? Vamos lá. Jesus responde: ó, quanto a esta espécie de demônios, só se pode expulsar a força de oração e jejum. O que foi que Tobias disse no capítulo 12, versículo 8? Boa coisa é a oração acompanhada do jejum. Presta atenção. Jesus disse que esse demônio só se expulsa através de oração e de jejum. Quantas vezes um mal está na sua vida e você entrou na batalha? Fábio, eu já entrei nessa batalha há 40 anos. Que eu estou nessa batalha. Mas não se apega com as armas da oração e do jejum. Né? O Instituto Hesse de Frei Gilson, nesse tempo da quaresma, eles ensinam muito, né, a prática do jejum. Quantas práticas a igreja nos ensina do jejum, certo? Acompanhe eles aí. Por exemplo, quando nós pegamos aqui no livro de Esdras 8:23, Esdras 8:23, olha o que diz. Esdras 8:23. Vamos pegar aqui. Esdras 8:23, para você ter uma ideia da importância do jejum. Olha só. 23 diz assim, ó: tive vergonha com efeito de pedir ao rei uma escolta e cavaleiros para proteger contra os inimigos durante o trajeto, porque havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus nos protege com sua bondade e todos os que a procuram, mas sua força e sua cólera se faz sentir em todos aqueles que o abandonam. Agora vem. Eles não pediram escolta ao rei, mas eles pediram ao rei dos reis. Olha só. De que maneira? Por isso jejuamos e oramos ao nosso Deus, e ele nos protegeu. Esdras 8, versículo 22 e 23, mostrando para vocês a importância da oração e do jejum nesse tempo quaresmal. E eles passaram, você lê todo o texto, despercebido dos inimigos que nem viram. Por quê? Porque oraram e jejuaram ao Senhor nosso Deus e venceram. Você pega o Salmo 106 na Bíblia da Ave Maria, você vai ver lá 5 tipos de oração acompanhada de jejum. E eles conseguiram vencer a batalha. Muitas das vezes em prisões, conseguiram as prisões se abrirem. Paulo cantava na prisão junto com Silas lá no capítulo 16. E oravam, quando de repente as portas da prisão se abriram. Através do quê? Da oração e do jejum. Então, meus queridos, mais um versículo nós vamos pregar aqui para nós finalizarmos o vídeo, para não ficar completo.
para não ficar muito longo, é o Salmo 34, verso 13. O Salmo 34, verso 13, também nos ensina nesse tempo quaresmal, é muito bom, por sinal, diz assim, ó: contudo, quando eles adoeciam, e aqui nós queremos falar de enfermidades físicas mesmo, eu me revestia de saco. O que é saco? Humilhação. Nessa época, se revestir de saco é se colocar na humilhação. Tem nada melhor de se humilhar do que fazer exame de consciência e reconhecer seus pecados e buscar um padre para se confessar, penitência? A interpretação disso para hoje significa exatamente isso. Extenuava-se em jejum e oração. Então, a penitência, a oração e o jejum. Confissão, oração, olha só, confissão, oração e jejum. O Salmo 34 da Bíblia da Ave Maria, verso 3, vem nos ensinar. Para sair das enfermidades físicas e principalmente das espirituais. Certo? Penitência, que é confissão, oração e jejum. Mas você pode fazer outra penitência chamada pelos santos padres, pelos santos da igreja, de penitência. Por exemplo, eu não vou tomar refrigerante nessa quaresma. É um sinal de penitência. Eu não vou comer carne nessa quaresma. É um sinal de penitência. Isso faz parte. Eu vou mortificar nisso, na intenção disso. Pela libertação do meu pai, libertação da minha família. Por exemplo, eu nessa quaresma, eu gosto de comer barra de doces, né? Não vou comer as barras de doce. Eu gosto de comer muito doce de leite. Sempre a gente faz aqui as nossas comprinhas por mês. Eu sempre trago uma barra de doce de leite. Que um lado é leite e por baixo é de goiabada. Não vou comer nessa quaresma. Aí pela minha conversão e conversão da minha família. E de todos aqueles que necessitam da conversão, da mudança de vida. Então aqui está nos ensinando a palavra de Deus. Veja também, meus irmãos, que em Judite 4:12 também vem falar para nós. Preste atenção. Vamos pegar aqui. Judite 4:12. Certo? Muito bom o livro de Judite. Judite 4:12 vem nos ensinar o seguinte. Olha só. Nesses termos, estais certos de que o Senhor vos ouvirá. De que maneira o Senhor vai nos ouvir? Preste atenção. Se perseverardes, jejuando e orando em sua presença. Tenha certeza que o Senhor vai ouvir o seu clamor. Se você perseverar, jejuando e orando. E também fazendo penitência. Claro, você vai fazer um exame de consciência, examine-se homem a si mesmo, assim como deste pão e bebeu deste cálice, o exame de consciência que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27 a 28, fala no examine-se homem a si mesmo, quer dizer, exame de consciência. Pegue um caderno, pegue um exame da internet, exame de consciência, que é com os mandamentos, e vá ali notando seus pecados, note para não esquecer e busque um padre. Peça ao Espírito Santo conversão para o seu coração desses pecados, arrependimento, e busque um padre para se confessar. Essa é a maior penitência que você fará na sua vida. Depois, assuma esse compromisso da oração e do jejum para tais situações, né? Para a libertação de vícios, pela libertação de muitas coisas, né? Você aí que vai ver esse vídeo, costuma fumar, diga assim, ó, nessa quaresma eu não vou fumar. Que gosta de tomar uma cerveja no final de semana, nessa quaresma eu não vou tomar cerveja. Quando você terminar a quaresma, você já estará liberto desse vício. Então, estáis certos, diz a Bíblia, que o Senhor vos ouvirá se perseverardes jejuando e orando. Jejum e oração. Muito bem. Então, aqui esse pequeno vídeo mostrando para vocês da Sagrada Escritura, precisava trazer esse vídeo porque eu trago toda quaresma, todo ano eu trago, já vou entrar, parece, para o 4º ano trazendo esse vídeo, nesse mesmo tema, nesse lema quaresmal, que é oração, jejum e esmola. E nós colocamos mais outra, penitência, tempo de conversão.
Uma pessoa perguntou, Fábio, por que a missa de quarta-feira de cinzas? Por que aquelas cinzas na testa? Nós acabamos de ver aqui que no Salmo 34, verso 13, eu vou me vestir no saco e me colocar na cinza. Isso é justamente isso. Começa pela quarta-feira de cinza, o tempo quaresmal, dos 40 dias, com o Senhor no deserto. Não é? Muitos vão ser tentados nessa quaresma. Muitos vão ser tentados nessa quaresma. Porque o próprio Deus da glória foi tentado na sua quaresma, nos 40 dias e 40 noites. Você viu comigo aqui no capítulo 4 de João, ou pode ser de Mateus, ou no capítulo 4 de Lucas. Certo? Então vamos lutar, meus irmãos. Fé com obras. Mudança de vida já. Os tempos estão sendo abreviados. A segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo já está às portas. Que nós possamos rezar. Vamos fazer um compromisso nessa quaresma de rezar mais pela conversão dos nossos padres. Reze pelo seu pároco, que eu vou rezar pelo meu nesse tempo quaresmal. Verdade. Jejuando e orando pela conversão deles. Precisamos. Nossos padres precisam de conversão, de mudança de vida. Principalmente aqueles do anel preto. Vamos jejuar e orar pedindo o fim da teologia da libertação dentro da igreja? Estamos combinados? Vamos nesse compromisso? Olhe que não é fácil, não. Teologia da libertação dentro da igreja é o capeta encarnado dentro da igreja. Então veja só o que você vai assumir. Certo? Vai ser coisa pesada. Porque para jejuar e orar pelo fim da teologia da libertação dentro da igreja não é fácil, não. É coisa pesada. Mas vamos assumir isso. Mais forte é nosso Deus. Agindo Deus quem? Agindo Deus quem? Quem? Pois é. Tudo podemos naquele que nos fortalece, não é verdade? Deus abençoe a todos fortemente. Feliz tempo da quaresma a todos. Oração, jejum, penitência, confissão, esmola. Certo? Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.